o seu programa de todas as manhãs. Bom Dia América, com a apresentação do pastor Rodrigo Varela. Muito bom dia! Está no ar o seu, o meu, o nosso programa Bom Dia América. Nesta última sexta-feira do mês de outubro, determinando que Deus vai fazer coisas novas e maiores. Sabe por quê? Porque quando Deus vai na frente, Ele vai abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos para lutar em nosso favor. Hoje é dia de pedir livramento, O nosso Deus vai nos livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Deixa eu dar um pulinho em Tampa, falar com meu irmão de fé, meu camarada, pastor Alexandre Costa, o homem de Piabetá. Bom dia, pastor Alexandre. Muito bom dia, pastor Rodrigo. Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes. O senhor tem boa memória, pastor Rodrigo. E como é que tá aí as coisas, pastor Alexandre, em Tampa? Tá calor, tá frio? Como é que começou o dia nessa sexta-feira? Já começou um pouco mais fresquinho hoje, pastor Rodrigo, mas no período da tarde ele dá aquela esquentada. O fogo vai pegar hoje. Sexta-feira, dia de queimar, coisa ruim, Daqui a pouco teremos o momento da determinação, Vamos determinar a vitória, bênção, luz e vamos determinar um final de semana abençoado. Estaremos juntos até às 8 horas da manhã, levando vida e fé. Muitos testemunhos, palavras de fé que vai abençoar você e os seus. Quer fazer o bem para alguém? Faz um share agora. Clica aí no seu aplicativo, no seu smartphone, coloca o link no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo dos inimigos e vamos abençoar a todos, porque eu tenho certeza que através dessa programação Deus vai fazer coisas novas e maiores. Muito bom dia, América! Bom dia! Quanto ao amanhã, não vou me preocupar. Deus está no controle, Ele vai me ajudar. Ainda que tudo falte e a figueira não floresça, ou que os montes se abalem, eu só ergo a cabeça. Sirvo ao Deus dos impossíveis, poderoso tudo faz. E o que eu não puder, o meu Deus é capaz. Deus vai prover, Deus vai prover. Não sei de onde vem, mas o milagre vai acontecer. Não ando ansioso com meu dia de amanhã. Deus vai prover, Deus vai prover. Quanto ao amanhã, não vou me preocupar. Deus está no controle, Ele vai me ajudar. Ainda que tudo falte e a figueira não floresça, ou que os montes se abalem, eu só ergo a cabeça. Sirvo ao Deus dos impossíveis, poderoso tudo faz. E o que eu não puder, o meu Deus é capaz. Deus vai prover, Deus vai prover. Não sei de onde vem, mas o milagre vai acontecer. Não ando ansioso com meu dia de amanhã. Declare isso. Deus vai prover, Deus vai prover. Quando falta sou provado, se choro sou restaurado por aquele que tem poder. Eu não temo a espada, eu confio em quem me guarda. O meu Deus vai prover. Quando falta sou provado, se choro sou restaurado por aquele que
que eu tinha sido vítima de um ritual já na minha infância. Foi feito um ritual para destruir mesmo a família, a ponto de morte mesmo, para chegar a óbito. Aí nisso, já na infância, eu comecei a me envolver com bebida, com cigarro. Eu ia para muita festa, muita balada, comecei a me envolver com traficantes. Eu tinha vontade de morrer. Eu tentei me matar por várias vezes. Ficava pensando em me jogar debaixo de um carro, me jogar de uma ponte, cortar os pulsos. Por várias vezes eu tentei. Eu ouvia vozes, eu via vultos, eu acordava com aquele pesadelo, sufocada de não conseguir me mexer. Meu nome é Aline, eu fui vítima de um ritual. Desde a minha infância, eu já cresci e já comecei a entender que a vida era sofrimento. Eu não entendia por quê, depois que eu cresci, que eu fui descobrir que eu tinha sido vítima de um ritual já na minha infância, Foi feito um ritual para minha família, foi feito um ritual para destruir mesmo a família, a ponto de morte mesmo, para chegar a óbito. E aí, desde a minha infância, eu já fui crescendo uma criança rebelde, porque quando eu tinha lá por volta de 6, 7 anos, meu pai já começou a se envolver no crime. Então aí o casamento dos meus pais já foi destruindo, já foi tendo muita briga em casa. E aí eu cresci com a ausência do meu pai. Aí, por conta disso, a gente passava, eu e meu irmão, eu tinha um irmão mais novo, a gente tinha dificuldade na escola, porque tinha aquele preconceito, filho de bandido, daí a gente já era rebelde, a gente dava muito trabalho para minha mãe. A gente passava muita dificuldade em casa, porque como ele não estava em casa, ele vivia pro mundo e a gente não tinha o apoio que tinha que ter, Aí às vezes faltava alimento em casa, a gente teve sempre uma vida destruída, uma vida derrotada mesmo. Aí nisso, já na infância, eu comecei a me envolver com bebida, com cigarro, eu ia para muita festa, muita balada, comecei a me envolver com traficantes. E aí, assim foi toda a minha adolescência. No meio de festa, de bebida, de balada, de drogas. Eu não cheguei a usar porque eu tinha muito medo. Eu tinha medo de não conseguir sair. Eu via as pessoas à minha volta, eu tinha medo de não conseguir voltar. Mas eu tinha vontade de morrer. Eu tentei me matar por várias vezes. Mas eu sempre pensava assim, se for para eu morrer, tem que morrer direito. Eu tinha medo de tentar o suicídio e de repente ficar ali numa cama, ficar ali debilitada dependendo dos outros. Então eu sempre sentava e ficava pensando em me jogar debaixo de um carro, me jogar de uma ponte, cortar os pulsos. Por várias vezes eu tentei. Graças a Deus eu não consegui. Eu tinha muitos problemas espirituais. Eu ouvia vozes, eu via vultos, eu acordava com aquele pesadelo, sufocada de não conseguir me mexer. E depois eu fui entender que aquilo era um espírito. Eu ouvia muitas vozes. Eu ouvia uma voz que falava que eu tinha que matar minha mãe, que eu tinha que matar o meu irmão. Eu tinha muito ódio, eu cresci muito revoltada e eu não sabia nem o porquê. Eu não sabia o porquê. A minha família já não acreditava mais em mim. Eu brigava com todo mundo, eu não me dava bem com ninguém. Na escola eu até tinha boas notas, mas eu brigava, eu sempre estava envolvido com algum problema, sempre eu estava envolvido com algum problema, com alguma coisa que não era boa. E assim foi toda a minha adolescência. Meu fundo de poço foi quando eu me vi já quase alcoólatra. Eu já tinha 16 anos e eu já não conseguia mais viver sem a bebida. Eu bebia para acordar, para dormir, eu tinha que beber o dia todo. Eu chegava, às vezes, a levar bebida para a escola dentro da bolsa porque eu precisava da bebida. E aí eu me lembrei do meu avô, Eu tinha um avô que ele era muito doente, ele morreu ali por conta da bebida e eu não queria aquele fim para mim. Então foi aonde eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso buscar ajuda. Eu fui em muitas igrejas, eu tinha muitos convites. Na verdade, dentro de mim eu queria mudar, eu não queria ser aquela pessoa. O meu sofrimento é porque eu não queria mais ser aquela pessoa que eu era, mas eu não conseguia. Existia um espírito, uma força maior que me levava a fazer coisas que quando eu vi eu já tinha feito, Nessa busca da felicidade, nessa busca de ter uma vida melhor, eu me envolvi com muitas pessoas e nada dava certo, nenhum relacionamento dava certo, mas porque eu era muito nervosa, eu era uma pessoa muito nervosa, eu era terrível.
Aí foi assim que a minha mãe chegou na igreja, minha mãe conheceu a Igreja Universal e começou a buscar por mim. De início eu não queria ir, de jeito nenhum. Eu criticava, eu falava mal, eu resistia, mas ela foi buscando, ela foi tendo paciência, ela persistiu, aí chegou um dia que eu falei, não, chega, eu preciso de ajuda. Eu vi que eu já não tinha mais como me livrar da bebida sozinha e eu não queria morrer daquele jeito. E aí foi quando eu cheguei na igreja. Quando eu cheguei lá, pra mim foi assim, até me emociono de lembrar, porque eu tinha buscado saída em tantos lugares, eu tinha buscado saída, eu procurei no espiritismo, eu passava dias em cemitérios porque eu achava que ele era um lugar de paz, mas não tinha paz, porque quando eu chegava em casa era um inferno, parecia que o mundo desabava na minha cabeça, todos os problemas voltavam e eu só pensava em morrer. E quando eu cheguei ali, era uma igrejinha pequena, um pastor quase da minha idade, mas ali eu senti uma paz, a paz que eu procurei o tempo todo, que eu não encontrei na bebida, que eu não encontrei na balada, que eu não encontrei em namorado, o que eu não encontrei em todo lugar que eu procurei no mundo, eu encontrei ali. Eu lembro que naquele dia eu nem ouvi o que o pastor falou na reunião, porque eu só chorava. Era uma reunião à tarde, eu só chorava. Todo aquele peso que eu carreguei a vida inteira de sofrimento, eu derramei ali. Ali eu ouvi a voz de Deus falando dentro de mim, acabou. Ali eu encontrei o caminho e ali eu segui. Ali eu comecei a obedecer, eu comecei a ouvir o que o pastor falava. Ali eu me entreguei e ali a minha vida mudou. Já não via mais vultos, eu já não ouvia mais vozes. Ali eu já não queria mais beber, eu não precisava mais fumar, eu já não queria mais morrer. Ali eu vi que tinha uma saída para mim, que tinha jeito para mim. Eu já não preciso mais beber, eu não preciso mais de balada, de festa, eu não preciso mais de amizades. Hoje eu tenho um Deus que supre tudo isso. Hoje eu tenho alegria, independente da situação, independente do que está acontecendo à minha volta. Hoje eu sou feliz. Hoje eu tenho força para vencer. Hoje a minha vida está abençoada, eu tenho um casamento abençoado, eu tenho um filho que é uma bênção. E hoje eu venci esse ritual. Muitos buscam por ela a felicidade. Mas para a grande maioria, ela tem sido uma ilusão. Supostamente, tinha tudo para dar certo. Uma família, uma bela casa, um bom emprego ou até uma empresa. Mas de uma hora para outra, sem explicação, tudo se desmoronou. A alma é tomada por um sentimento angustiante. A depressão toma conta. Essa situação era vivida pela senhora Benedita. De repente começou tudo a dar errado. Ela teve uma experiência humilhante e de grande sofrimento. Perdi tudo, estava para perder a casa, perder tudo. Eu fui assim à falência. O desespero era inevitável. Chegou um ponto que aquele vazio que tomava conta de mim, um vazio muito grande. Eu tentei suicídio, quase morri, fui parar para o hospital. Felizmente, a porta da Universal estava aberta para mudar essa situação. Eu nunca mais teve vontade de morrer. Não. Acabou aquele vazio. O sofrimento, o vazio, acabou tudo. Se a vida da Benedita mudou, a sua vida também pode mudar. Esta sexta-feira, fazer o desmanche espiritual. 8 da manhã, às 10 horas da manhã, às 4 da tarde e às 8 da noite. 5400 International Drive, ao lado do Restaurante Camilas. Hoje é dia de batalha espiritual. Minha amiga, entenda. Você tem que sair do campo físico e entrar no campo espiritual. O senhor sabe, pastor Alexandre, que há muitas pessoas, irmãos da fé, pessoas cheias do Espírito Santo, que estão sendo vencidas pela força do mal. Por quê? Porque não trazem os seus problemas para o campo espiritual. E quando elas não trazem para o campo espiritual, é uma vida amarrada. Aquilo que ela quer alcançar, a vitória que ela quer receber, ela não recebe, porque no campo espiritual o mal amarra a bênção da pessoa, como aconteceu com Daniel. Mas quando ela entende isso e vem para o campo espiritual, então ela alcança a vitória.
Ah, eu tenho certeza, o senhor foi bem claro, porque Daniel, ele jejuou, ele orou, 21 dias, a bênção estava vindo, mas um principado segurou a bênção de Daniel. E Daniel pediu a Deus, orou mais forte, e Deus mandou um anjo. E não foi qualquer anjo não, hein, pastor Alexandre? Vamos falar depois dos anjos, mas Deus não mandou Gabriel. Gabriel é o anjo das boas notícias. Deus mandou o anjo Miguel, ou seja, o anjo guerreiro, o anjo que luta as batalhas. E é isso que essa pessoa precisa, que haja uma força maior para lutar as batalhas dela. Aí há quem diga assim, ah, mas eu sou liberta, eu sou diácono da igreja, eu sou auxiliar, eu sou isso, aquilo outro, tá bom, mas você tem vencido as suas lutas? Você tem vencido as suas lutas? Ah, mas sexta-feira a oração é muito forte, eu tenho medo. Você tem medo? Já é um sintoma, hein? Você tem que vir lutar contra essas forças do mal. Você sabe que quando Jesus desceu do Monte Hermon, havia um pai que tinha um filho endemoniado, e os discípulos, algum deles, não conseguiram expulsar aquele demônio. E Jesus disse assim, olha, tem cascas de demônio que só sai com jejum e oração. E aquele demônio estava com aquele menino desde a infância. Eu quero que você ouça agora o relato da Karina. Ela foi vítima de um ritual. Fizeram um ritual contra a vida de Karina. Mas Karina se libertou por meio da fé. Ouça só. Foi quando com os espíritos, e ela fez um trabalho para mim e para minha família. Meu nome é Karina e eu fui vítima de um ritual. Eu cresci num lar estruturado, num lar feliz, com meu pai e minha mãe. Meu pai, ele sempre trabalhou muito, sempre se dedicou para a família. Ele sempre cuidou da gente com muito carinho. Foi quando uma vizinha começou a ter acesso à minha casa e lá ela nos visitava de vez em quando e ela chegava a elogiar a nossa família, o meu pai. E nisso, um certo dia, sumiu algumas peças de roupa do varal de casa. E nisso a gente achou estranho. E essa vizinha, ela tinha envolvimento com os espíritos. E ela fez um trabalho para mim e para minha família, né? E a partir daí a gente começou a ter muito problema em casa. Aí fiquei doente, comecei a ter um problema na perna, no meu joelho, que todos os dias, meia-noite, ele doía muito. Então parecia que tinha alguma coisa puxando o meu joelho. Tinha muita dor de cabeça. Eu ficava muito atormentada, queria ficar sozinha, tive depressão. Eu já não tinha mais prazer de estar na minha casa devido a brigas que aconteciam. Meu pai bebia e eu via brigas. Depois desse trabalho agiu na minha vida, ele começou a agir nos meus irmãos, nos meus pais. O meu irmão foi preso. Meu pai saiu do trabalho, ele entrou em depressão e perdeu o emprego dele, desestruturou totalmente minha família. Tinha uma amiga da minha mãe que ela ia muito em casa e ela falava pra minha mãe assim, Dona Maria, vamos lá na igreja comigo. E eu olhava pra cara dela, eu tinha ódio dela. E a minha mãe falava assim, não vou não. E eu cuspia no chão e falava que eu nunca ia pisar na igreja. E ela tentou várias vezes levar a gente pra igreja. E ela falou, Dona Maria, por que você não vai? E minha mãe no outro dia, ela pegou as coisas dela e falou, vamos. E me levou junto. Quando a gente chegou lá na igreja, a gente chegou na Universal, aquele dia já começou a mudar na minha vida. Dentro de mim, no meu interior, eu não tinha paz, eu não tinha alegria, eu não tinha razão de viver, essa era a verdade. E ali a gente descobriu qual que é a raiz do problema, né? O porquê que a gente estava vivendo aquele inferno dentro de casa. Porque a gente tinha tudo e tudo já estava se destruindo. A gente não tinha paz. Vindo nas sextas-feiras, participando das reuniões,
eu comecei a ver uma transformação na minha vida. Então, dentro da minha casa já estava vendo paz, dentro de mim eu vi um resultado muito grande, as brigas já não tinha mais, a enfermidade que eu tinha no meu joelho também sumiu, eu consegui dormir, né? Porque me dava essa dor, eu não conseguia dormir. Eu também tive um problema no fígado e Deus restaurou a minha saúde. Hoje eu tenho vida. O meu sorriso não é um sorriso só, um sorriso para aparecer assim, mas é verdadeiro. Eu tenho Deus dentro de mim, sabe? É o que eu queria, o que eu mais queria era ter paz e eu tenho hoje. Hoje a minha vida é transformada. Quando o ritual é desfeito, doce amigo que vai comigo aonde eu for e não despreza a oração desse pecador. Não esqueço o que ele falou, suas palavras têm tanta luz, iluminam os meus caminhos, Senhor Jesus. E se um espinho deste caminho me causa dor, eu me recordo da cruz pesada que o Senhor levou. Logo esqueço o que passou, sigo em frente, eu sou vencedor. Minha vida está nas mãos do meu Salvador. Nessa fé que eu vou viver e esquecer tudo que passou. Na longa estrada vou de mãos dadas com o meu Senhor. Foi Ele quem me criou, foi Ele quem me salvou, e é com Ele que eu vou por toda a vida. Doce amigo que vai comigo aonde eu for e não despreza a oração deste pecador. Não esqueço o que ele falou, suas palavras têm tanta luz, iluminam os meus caminhos, Senhor Jesus. E se um espinho neste caminho me causa dor, eu me recordo da cruz pesada que o Senhor levou. Logo esqueço o que passou, sigo em frente, eu sou vencedor. Minha vida está nas mãos do meu Salvador. Na longa estrada vou de mãos dadas com o meu Senhor. Foi Ele quem me criou, foi Ele quem me salvou, e é com Ele que eu vou por toda a vida. Foi Ele quem me criou, foi Ele
se Deus nos criou, você acha que Deus te criou para sofrer? Não. Você acha que o sofrimento, ele pode vir da mesma fonte que vem a felicidade, a paz, a alegria? É lógico que não. Mas o problema é que quando a pessoa ela está desprotegida, quando a pessoa não está no caminho certo, que é o caminho da luz, e ela está vulnerável à ação do mal, então o mal atua, o mal age, o mal faz com que o ser humano vire a imagem dele. E qual é a imagem dele? A imagem dele é a imagem da dor, do sofrimento, do desespero. Você já deve ter visto em nossas reuniões de sexta-feira pessoas manifestadas. As pessoas se transformam, né, pastor Alexandre? A voz, a face. Por quê? Porque essa é a imagem do mal. É a imagem que está dentro delas, então é revelado aquilo que está oculto, né? Então a pessoa que vem carregando a depressão, ela tem doenças que o médico não descobre a causa, a pessoa que não consegue dormir à noite, isso é revelado através dessa manifestação. Mas nós estamos aqui para remover tudo que está de negativo em você e para que você seja livre de uma vez por todas. Assim como Daniel foi atendido, respondido, ou seja, o mal teve que soltar o que era de Daniel, o mal também vai soltar o que é seu. Vamos a um relato de uma pessoa também que foi vítima de um ritual, mas essa senhora quebrou por meio da fé. Eu, quando um dia estava na minha casa, eu recebi uma encomenda. Dentro tinha um pó estranho, um pó marrom. Comecei a ter depressão, ouvir vozes. Meu nome é Maria Dilma e eu fui vítima de um ritual. Na minha vida, eu sempre fui uma pessoa que gostava de trabalhar, sempre fui esforçada. Aí eu arrumei um novo emprego. E onde essa minha patroa, ela me deu um azeite, né? Então eu levei para minha casa e consumi. Depois que eu consumi esse azeite, eu passei a ter assim uma leve depressão, uma tristeza. Começou a aparecer problemas, até amiga, vizinha minha, começou a caçar briga, contendas comigo, do nada. E aí eu passei a sentir uma dor de barriga muito forte, eu estava emagrecendo, eu já pesava 41 quilos. E até quando eu me envolvi com uma pessoa, né, na vida sentimental, que essa pessoa era casada, mas vivia separando e voltando da esposa. Até então, no começo, eu não sabia da história. Quando eu me dei, eu já estava envolvido por ele. E ela me jurou que ia acabar comigo. A mim e a ele. E aí, eu fui vítima, né? Ela fez trabalho. Quando um dia eu estava na minha casa, eu recebi uma encomenda, né? E quando eu abri aquele pacote, era um feijão preto. E dentro tinha um pó estranho, um pó marrom, e parecendo uma terra. Que o trabalho foi para acabar com a minha vida mesmo, para eu desaparecer como pó. Eu não queria comer mais, eu queria só morrer. Minha vontade era me jogar em cima da cama e esperar a morte. Eu não tinha coragem de pegar e forçar algo contra mim, mas eu queria, não tinha mais vontade de viver. Eu queria me jogar em cima da cama e esperar morrer. Eu já ouvia passando na rádio e tinha recebido um jornal, mas até então eu achava que eu não precisava, que eu estava bem, né? Foi quando numa madrugada, eu ouvindo a programação na rádio, o pastor pediu para ligar. Aí eu liguei e ele me orientou a ir na Igreja Universal buscar. Aí eu fui, no dia seguinte, participei da reunião, da oração forte, e eu já 3 noites eu não dormia, eu deitava e não conseguia fechar o olho. E aí, a partir do momento que eu cheguei, participei dessa reunião, quando eu cheguei em casa, eu já saí de lá com a paz dentro de mim. E eu cheguei em casa e eu dormi. Ali foi um sinal de Deus na minha vida. Aí eu me apeguei a esse sinal. Porque o mal, a todo instante, ele falava na minha mente que eu não tinha jeito, que não adiantava, que eu ia morrer. Mas quando eu ouvi a voz de Deus, Deus falando que tinha jeito para a minha vida, eu me apeguei a essa voz. Aí eu comecei a fazer a corrente. Toda semana, aí comecei a ir na sexta, participando das reuniões, o trabalho foi desfeito. E a minha vida começou a fluir. Deus
entrou na minha vida, me libertei, busquei o encontro com Deus e fui selada com o Espírito Santo. E minha vida está transformada hoje, uma transformação de vida, que eu não tinha paz, hoje eu tenho paz, alegria, eu tinha um vazio, não tenho mais esse vazio. É só felicidade, a minha casa é um pedacinho do céu. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido for não se compara com o que há de vir. Ele tem o melhor, diga. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido for não se compara com o que há de vir. Ele tem o melhor, diga. Deus tem o melhor pra mim. Levanta a tua voz e diga. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido for não se compara com o que há de vir. Ele tem o melhor. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi, e o que perdido foi, não se compara com o que. Levante as suas mãos e proclame, diga. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi, e o que perdido foi, não se compara com o que há de vir. Aumenta o volume, igreja do Senhor. Deus tem o melhor. Oh, oh. Deus tem o melhor. E o que perdido foi, com o que há de vir. Ele tem o melhor. Oh. Ele tem o melhor. Eu sei. E o que perdido for não se compara, não se compara. Ele tem o melhor. Deus tem o melhor. Oh, sim, eu sei. E o que perdido for não se compara com o que há de vir. Não se compara com o que há de vir. Oh, não se compara com o que há de vir. Uma nova história Deus tem.
Eu tenho certeza que Deus tem uma nova história para todos vocês. Hoje, nós vamos estar juntos às 8 da manhã, daqui a pouquinho, às 10, 4 da tarde, especialmente às 8 horas da noite. Pedindo a Deus o livramento, hein? E Ele vai nos livrar. O pastor Alexandre vai estar em Tampa, né? Estaremos daqui a pouco às 10 horas da manhã, às 4 da tarde e às 8 horas da noite, na 133 da West Hillsborough Avenue. E nós estamos também nos preparando para esse domingo, o domingo da força. Quando uma pessoa, pastor Alexandre, no dia da angústia dela, não é o dia que ela tem que mostrar fraqueza, mas é no dia da angústia que ela tem que mostrar força. Mas aí vem, como mostrar força se não tem? Como mostrar uma coisa que não há dentro dela? Por isso que nesse domingo nós vamos iniciar as nossas reuniões pedindo a Deus força para que você venha terminar esse ano de pé. Há muitas pessoas que, infelizmente, eu falo isso não é com alegria não, com tristeza, vai terminar esse ano caídas, prostradas, mas nós que vamos estar domingo na casa de Deus, vamos, em nome do Senhor Jesus, terminar o ano de pé, porque vamos buscar nesse domingo a força. Força essa que nos faz prevalecer diante de todas as situações difíceis. Não importa o que essa pessoa esteja enfrentando, se ela tem a força de Deus, então Deus a sustenta. Deus faz essa pessoa prevalecer diante das circunstâncias que ela vive. Minha amiga, então se programe. Talvez você já tenha aí no seu schedule alguma coisa programada para esse domingo. Vale a pena mudar. Domingo a reunião, ela acaba às 11 da manhã e começa às 9h30, 11 horas você está indo embora. Mas está indo embora nesse espírito, com a força, sabe? Revestido de Deus. E venha o que vier, aconteça o que acontecer, essa força estará dentro de você. Como aconteceu com essa amiga que você vai ouvir agora. Mais um testemunho de uma pessoa que tem participado das reuniões aos domingos e tem colocado Deus como primeiro em sua vida. E ela hoje tem força para lutar e vencer. Meu nome é Vanessa Oliveira, sou nutricionista e, na verdade, a minha história já começou com sofrimento. A gestação da minha mãe foi uma gestação marcada por muita dificuldade financeira, porque meus pais eles tinham acabado de chegar do Nordeste aqui em São Paulo. Após o parto, e meus pais começaram a trabalhar mais, se dedicar e até um ponto que a gente conseguiu chegar a uma situação financeira em que nós tínhamos uma boa casa, eu estudava num bom colégio, nós tínhamos as melhores roupas, comíamos o que queríamos. E com essa situação financeira, meu pai ele começou a se envolver com algumas amizades que levaram ele a ter um comportamento que abalasse a nossa família. Então ele começou a sair para as baladas, ele deixava a gente sozinha em casa nos finais de semana. E meu pai ele começou a ser muito agressivo, não tinha agressões físicas dentro de casa, mas as palavras que ele falava no momento da briga com a minha mãe, comigo, eram muito duras, e isso fazia com que eu me sentisse a causa daqueles problemas. Então eu internalizei essa ideia de que tudo que acontecia na minha casa era culpa minha. E por isso eu comecei a ter perturbações, eu não dormia à noite, eu comecei a ver vultos, ouvir vozes. Eu comecei a ser uma criança muito fechada, tímida, mas na verdade as pessoas achavam que era o meu jeito, mas era o resultado de tudo que eu estava pensando e sentindo dentro da minha casa. Então eu tinha sim muita mágoa do meu pai. Todas as vezes que chegava o final de semana, que eles começavam a brigar, aquilo me trazia muita tristeza, muita raiva. Eu tinha muita consciência do que estava acontecendo dentro da minha casa. E essa ideia de me matar veio como uma forma de tentar resolver aquela situação, porque eu não gostava de ver os meus pais sofrendo. Então, na minha cabeça, se eu me matasse, já que eles não me davam atenção e já que eles não tinham tempo para mim, então eu me matando, eu resolveria os problemas deles e o meu também. Teve um determinado momento que a minha mãe
ouviu falar do trabalho da Igreja Universal e eu comecei a frequentar junto com ela. E eu comecei a ver um resultado, eu já não tinha mais perturbação, já não tinha mais desejo de suicídio, eu já conseguia dormir à noite. Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu comecei a ver, o meu comportamento mudou, eu já não era mais nervosa, já não falava mais palavrão, já não tinha mais mágoa, eu tinha compaixão das pessoas, o meu desejo era colocar a mão na cabeça das pessoas e abençoar, dar para elas tudo que eu tinha. É muito legal, a minha família, eles percebem que eu sou diferente, que eu sempre tenho algo a acrescentar. Falam que têm orgulho de mim, que me amam. Hoje eles têm prazer de ficar comigo. Tudo isso, tudo que eu sou, tudo que eu aprendi, tudo que eu conquistei foi através dos ensinamentos da Igreja Universal. A gente aprende na área da ciência que a gente tem que ser crítico, a gente tem que avaliar os fatos. E quando a gente vem aqui, a gente começa a entender e aplicar, principalmente aplicar, porque a Igreja Universal é muito prática. Eles dão a dica, eles dão o segredo, o ensinamento, e quando a gente aplica, a gente vê o resultado. Mas Ele me dá esse presente que é a vida, e eu quero viver todos os dias para Ele. Aqui eu vim pra te buscar, entregar a minha vida como oferta em teu altar. Os céus proclamam tua glória e o firmamento as obras de tuas mãos. A quem eu posso comparar em todo o universo? Alguém igual não há. O autor de toda a criação, consumador da fé, escudo e salvação. Deus soberano, magnífico, glorioso, em minha alma sinto um gozo quando estou a te adorar. Só em teus braços eu me sinto bem seguro e ouvir a tua voz faz minha alma sossegar. Aqui eu vim pra te buscar, entregar a minha vida como oferta em teu altar. Os céus proclamam tua glória e o firmamento as obras de tuas mãos. A quem eu posso comparar em todo o universo? Alguém igual não há. O autor de toda a criação, consumador da fé, escudo e salvação.
magnífico, glorioso em minha alma. Sinto um gozo quando estou a te adorar. Só em teus braços eu me sinto bem seguro e ouvir a tua voz faz minha alma sossegar. Te adorar, só em teus braços eu me sinto bem seguro e ouvir a tua voz faz minha alma sossegar. E nesse domingo nós vamos estar buscando força para que a sua alma venha a ter sossego. É muito bacana, né? Porque uma pessoa, quando ela tem força, os problemas para ela se tornam algo assim insignificante, né, pastor Alexandre? É verdade, pastor Rodrigo, porque é Deus lutando por ela, né? Como muitas vezes nós lemos na palavra, Deus indo à frente do povo, Deus lutando as guerras pelo povo, então é Deus lutando por ela, por isso ela sai por cima, ela vence tudo. Nós vamos domingo orar pela sua família, orar pelos casais, consagrar a água, o pão. Vamos determinar que esses últimos 2 meses do ano sejam meses abençoados. E vamos buscar o Espírito Santo. Como a Cibele recebeu o Espírito Santo e a história da vida dela mudou, é o que vai acontecer com você. Ouça só um relato da Cibele. Meu nome é Cibele, tenho 31 anos e eu estava na igreja há 2 anos, mas ainda não tinha o Espírito Santo. Recebi muitas bênçãos na minha vida, né? Restaurei meu casamento, mas não tinha o principal, que era o Espírito de Deus. E o motivo era a falta de entrega. Eu priorizava vida financeira, casamento, outras coisas, e não priorizava o Espírito Santo. Minha vida era muito agitada, tinha muitos afazeres, muitos compromissos, e com tudo isso eu não priorizava o que era mais importante. Eu me deixava levar pelos compromissos do dia a dia. E além disso, eu perdia muito meu tempo com novela, entretenimentos. Quando vinham os problemas, eu não confiava em Deus, então eu queria resolver do meu jeito, da minha forma. Ficava ansiosa, queria o resultado na hora, né? E não confiava em Deus, né? Era ansiosa. Até que veio o jejum de Daniel com a proposta do que eu precisava, que era o selo do Espírito Santo na minha vida. Eu topei fazer o jejum e eu abri mão das minhas vontades. Então, o tempo que outra hora eu gastava com televisão, com compromisso com outro, com coisas que não eram tão importantes, eu abri mão e foquei naquilo que eu precisava, que era o batismo com o Espírito Santo. Eu deixei de assistir televisão, eu busquei mais aprender as coisas de Deus, a ouvir a voz dele, a meditar na Bíblia, a buscar mais, porque eu passei mais na igreja, a buscar, a focar no encontro com Deus, sabe? Uma intimidade com Deus mesmo. E eu deixei as outras coisas que ocupavam meu tempo e fui renunciando dia após dia os meus desejos, as minhas vontades, que no último dia eu fui batizada com o Espírito Santo.
Que dia, meu Senhor. Que bacana, né? O Espírito Santo desceu na vida da Cibele e ele também vai descer na sua. Se programe. Caso você diga assim, Pastor Rodrigo, eu trabalho domingo, tem um culto das 7, que termina às 8 horas para quem tem que trabalhar. E se você trabalha pela manhã, ao cair da tarde, às 6 horas da tarde, nós estaremos também numa reunião de fé, tá bom? Pastor Alexandre, lá em Tampa, na 133 da West Hillsborough Avenue, nós temos o culto da manhã, o principal, às 10 horas, mas temos também às 6 horas da tarde. E nesse domingo vai ter uma surpresa em Tampa, né, Pastor Alexandre? É verdade, Pastor Rodrigo. As pessoas que chegarem aqui, eu tenho certeza que vão se surpreender. Logo na entrada, surprise, tá bom? Nós vamos ficando por aqui agora e vamos determinar a sua bênção, a sua vitória, tá? Creia, dias melhores virão. Não importa como foi a sua vida esses 10 meses, o que importa é o que Deus vai fazer agora, daqui para frente, porque o nosso Deus é especialista em fazer coisas novas e maiores. Muito bom dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz para hoje, amanhã e para todo sempre. Tenham todos um excelente dia.